Eu admiro muito o trabalho do Fernando Diniz, dentre outras razões, porque ele consegue mudar um jogo taticamente no meio do jogo. Poucos técnicos no Brasil fazem isso, pouquíssimos. O Luxemburgo fazia muito isso. A gente normalmente tem um time ajeitado e que mantém aquele sistema e vai até o final. A mudança do São Paulo do primeiro para o segundo tempo foi decisiva para o jogo. Não sei o que vocês pensam, Calil. Né? Olha, Flávio, eu acho que hoje em dia, né, aproveitando que a gente estava falando de coisas da vida entrelaçadas com o futebol, como o Dan estava contando, hoje aqui no Brasil parece que você é obrigado a ser contra ou a favor de determinada pessoa, determinado treinador, determinado político, etc. Tudo virou Fla-Flu. Pois é, e o Diniz, eu acho assim, a discussão daqueles que são contra o Diniz com aqueles que são a favor é uma discussão boba, porque eu acho que ele é um treinador em ascensão, que tem o seu valor, tem o seu método muito próprio de trabalhar. O Diniz tem uma maneira muito peculiar de trabalhar, ele não é um treinador comum e pode dar certo ou não, depende de uma série de variáveis, não é só o técnico. Todo mundo aqui no Brasil tem a mania de atribuir apenas ao técnico o sucesso ou o fracasso, não é assim. Então eu acho que ele está no caminho certo, São Paulo vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, não sei se vai ganhar, isso ninguém sabe, mas o trabalho dele está caminhando bem. Eu gosto muito também do Márcio Araújo, que é o assistente direto dele, nosso amigo de tantos anos, né? E eu acho que o São Paulo está no caminho certo. Agora, é um campeonato muito difícil, vai ter derrotas, vai ter tropeços, mas o trabalho dele tem que continuar. Tá numa linha bacana. Ô Dan, o Zé Godoy não gosta dele não, né? É verdade. Não, os São Paulinos estão os São Paulinos sempre falam, você gosta do Fernando Diniz, mas você gosta do time dos outros, né? Essa é a piada, assim, entre os amigos. Eu particularmente concordo com você. Bom, também está no... eu acho que tem uma pressa. Eu gosto muito do Fernando. Eu acho que talvez ele tenha acertado mais agora quando ele resolveu ser mais Diniz realmente. No sentido de ter trocado a zaga para ter uma saída de bola melhor, ele que preza muito a posse de bola, ele que começou, pelo menos no futebol brasileiro, de um tempo para cá, mas essa saidinha meio futebol de salão, né, que sempre traz muita apreensão, né, mas agora está todo mundo fazendo, e ele foi um dos primeiros a fazer, depois o São Paulo também fazer isso no Santos, etc. Mas acho que com a troca recente do time de São Paulo, curiosamente sem o Daniel Alves, o time está rendendo muito melhor. Me parece ter mais a cara do Fernando Diniz agora do que jamais teve no São Paulo. Eu sou um dos fãs do Fernando Diniz, para ser sincero. Por quê? Porque ele tem coragem, coisa que a maioria dos treinadores do Brasil não tem. E aí, quando você contrata o Fernando Diniz, você está contratando uma ideia de jogo. E aí, quando você fala que ele é mais Diniz, é isso que a gente espera para ver dele. Só que é um tipo de trabalho que requer tempo, requer treinamento. Vou pegar como referência o jogo anterior, o Atlético Mineiro. Se você pegar só o resultado, tomou uma burdoada. 3-0 do Atlético Mineiro. Aí você vê o jogo, os primeiros 30 minutos, por exemplo, primeiro tempo muito bom, foi né? o primeiro tempo primoroso do São Paulo. Poderia ter feito 3-0. Poderia ter feito 3-0. Duas bolas na trave e um gol que o VAR anulou porque quis. Aí o Luciano manda uma bola na trave. Aí o Paulinho Boia mandou uma outra bola na trave. Aí, num desses rebotes, o Pablo mandou para fora. Se você pegar só o resultado e jogar nas costas do técnico, eu acho de uma injustiça fora do comum, quando você não analisa as circunstâncias do jogo. Aí vem os detratores e dizem, mas o que adianta ter posse de bola 80%, 70%, finalizar 25 vezes se perde o jogo? Porque circunstancialmente perdeu um jogo. Mas é muito mais fácil um time que cria 25, 20 chances de gol ganhar do que aquele que joga fechadinho, de maneira reativa, explorando a falha. Esses são os times que caem todo ano. Pois é. Todo ano. Agora... No Brasil todo mundo joga feio. E 4 times que jogam feio, caem. Aí o Fernando Diniz tenta fazer alguma coisa diferente, os caras enchem o saco. Vocês têm que ser padrão, cair junto. É curioso como ele é mais cobrado que os outros. Claro, porque ele ousa, porque ele faz coisa diferente. Mas eu acho, Flávio, mas eu não sei se você concorda, se vocês concordam. O Diniz, eu entendo que ele amadureceu em algumas coisas. O Diniz em estado mais puro, acho que era aquele Audax que foi vice-campeão contra o Santos, que era um time que não tinha nenhum zagueiro,
né? Só tinha volantes como jogando ali atrás. De repente, ele girava, o zagueiro estava lá no ataque, o centroavante tinha que voltar para cobrir, porque alguém tem que ocupar o espaço. Então, acho que o Diniz hoje ele evoluiu, ele deixou de ser radical em algumas coisas que muitas vezes podiam prejudicá-lo. Até nessa questão que o Dan falou da saída de bola, hoje, se você parar para pensar, de vez em quando sai um chutão ali no São Paulo. Porque tem que ser, porque você não pode levar isso ao extremo. Exato. Senão acontece o que aconteceu com o Bahia outro dia aí. Esse cara, isso eu brinco, que você falou que seu amigo São Paulino, eu sempre brinco isso, esse negócio de o goleiro toca pro zagueiro, volta pro goleiro, dá pro volante, volta pro lateral, volta pro zagueiro. É muito bonito. E o Corinthians começou a fazer isso agora, me dá uma agonia. Não, eu Porque sempre deu o Cássio, né? eu sempre falo assim, eu sempre falo, é muito bonito esse jogo, é vistoso, é uma coisa bacana, no time dos outros. Exato. No meu eu não quero. Apertou, eu vou falar quero pra vocês. que tira a bola dali. Olha, entendeu? façam esse exercício que eu fiz para chegar à conclusão que esse é o método certo. Reparem o número de vezes que a bola vai com um chutão. Quantas vezes ela cai volta. no pé É do isso aí. seu jogador. Você dá um monte de contra-ataques, um monte. Quase sempre os gols do adversário, eles saem desse jeito. Só que como é normal dar bicão, fazer coisa feia, ninguém fala nada. Eu vou começar a contar agora o que se perde de bola e que dá a bola para o adversário de graça por causa disso. Na Europa eles chamam isso de ilusão dos 10 segundos. A bola fica lá no alto, depois cai no pé do outro e você arma o adversário. Mas é que às vezes não tem outro jeito, né, Flávio? Mas Assim, não, aí se não tem outro jeito. Ok, mas se você tiver a que bola... é melhor pra você sair. pra Não, que é melhor você sair jogando. Outra coisa, você óbvio. arma... Na Casa de Papel, tem um momento que o professor fala assim... Nós estamos aqui, nós podemos armar o nosso sistema defensivo do jeito que a gente quiser. E a gente fez o ataque do jeito que a gente quis. Eles vão ter que improvisar para combater a gente. Se você está com a posse, você cria o jeito. É melhor dar saque do que receber o saque. Até para o jogador ganhar confiança. Então, se não tinha o hábito de fazer, o chutão era muito mais confortável. Mas o problema... Agora, isso obriga o goleiro a treinar a saída de bola, o zagueiro a trabalhar a bola com mais carinho. Mas é por isso que ele trocou a zaga, porque a zaga anterior não sabia. Principalmente Tinha o Arboleda. Era muito lenta, era E lenta. por que ele lenta. demorou tanto, na visão de vocês? Talvez até porque eram jogadores que eram titulares no passado, os outros eram muito jovens. E outra coisa, Calil, olha que curioso. Se eu falar assim, o Diniz, na mais pura essência, não tinha zagueiro. E ele continua no tempo. O hoje- Léo Pelé é lateral Não, e o Diego Costa é volante. Olha só, ele mas continua sem zagueiro. Mas era, não, eu entendo. Então, o que eu você entendi disse, também mas o que eu você acho quis que dizer. ele deu. Eu acho assim, por exemplo, hoje os jogadores do time dele mantêm mais uma certa posição. Você não vê, por exemplo, que no Audax você tinha dificuldade em saber quem era o lateral direito. O Yuri, quem que era zagueiro, às vezes estava lá na frente Quem era o atacando. cabeça de área. Hoje, você, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez com o risco maior, porque no Audax ele não tinha cobrança. Se ele ganhasse de 5-0 ou perdesse de 5-0, a realidade dele, a única coisa que mudava era o bicho na conta, mas ele não ia perder o emprego. No São Paulo, no Fluminense, no Atlético Paranaense, que foram trabalhos que ele teve, talvez com uma pressão maior, eu acho que ele deu uma... Assim, como todos nós na vida, ele amadureceu algumas coisinhas para não ser tão radical em algumas coisas que ele fazia antes. É uma impressão Agora, veja pessoal, bem. eu não e conversei com ele. Pode ter mudado É uma mesmo um impressão pouquinho. Acho de que ver, especialmente no Olha, trato vejam também só. com os jogadores, a maneira quando de o Fernando lidar. estava no Audax, tinha uma série de treinadores, como ele, iniciantes, ou pleiteando alguma coisa maior. Esses vários treinadores que nunca foram cobrados, eles continuam em times intermediários. O Diniz, pela ousadia, teve espaço no Atlético Paranaense, que é um clube muito importante Muito hoje, importante. no Fluminense e agora no São Paulo. Vejam que vale a pena ousar. Aí eu já estou fazendo um recado para você aí. Na dúvida de fazer a mesmice de ousar, ouse. Hoje faz 25 anos que o Iguita fez aquela loucura lá do escorpião ali, aquela vez. Todos nós lembramos. Porque ele fez diferente. Se ele fizesse uma defesa normal, não acontecia nada. Flávio, mas A você vida sabe é desses. uma coisa que eu acho que o Diniz também melhorou, e não é uma crítica que eu estou fazendo, é até um elogio da evolução dele, no trato com o jogador. Porque isso aí. no Audax, assim, eu tinha alguns relatos de amigos, pessoas que eu trabalhei um pouquinho no futebol também, e a gente tinha contatos assim com... Ele às vezes extrapolava um pouco na cobrança. no jeito de dar bronca, no jeito de... Hoje eu acho assim, talvez por hoje ele convive com o Hernandes, ele convive com o Daniel Alves, ele convive com
com caras que são muito importantes no futebol, não que os do Audax não fossem, mas é outro tipo de, como diria Bruno Henrique, outro patamar. E eu acho que ele evoluiu nisso também. Hoje você não vê, por exemplo, ele dar aquelas broncas que ele... Você viu hoje o que ele falou pro Vitor Bueno quando ele fez o gol? Não vi. Não dá pra falar aqui. Não, mas assim, mas você tem razão. Não é mais aquela espalhação. Muda. Você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai dialogando. Mas, sem dúvida, ele é muito querido pelos jogadores. Inclusive, o pessoal do Audax. O Fernando estava aqui, nesse lugar que o senhor está sentado, quando houve o problema com o Camacho. Do pai, né? O pai e a mãe perderam a vida num acidente, num elevador e tal. O Camacho, alguns minutos depois de ter a notícia, ligou pro Fernando Diniz aqui, no meio do programa. Olha só, isso, e não tinha mais nada a ver com ele, né? Eles jogaram juntos, acho que foi no Atlético Paranaense, né? Não, no Audax também, exatamente. E não, ele levou para o Atlético. Então, veja só como ficou uma coisa maior. E né? acho que foi o Camacho que falou, se não me falha a memória, na época entrevistado pelo sucesso do Audax, falando: esse técnico mostrou para mim que eu era muito melhor do que eu imaginava que era. Ele me mostrou que eu posso ter coragem de fazer coisas diferentes e resgatou o prazer de jogar futebol, que é a origem de todo jogador, né? E provavelmente a partir daí estabelece uma relação com o jogador que ele não esquece jamais. Sabe o que ele me falou? Por que um ele cara faz diferente, isso? muito legal. Por que ele faz isso? Porque ele fala assim: caramba, eu fui jogador de futebol. Quando você é jogador de futebol, é um sonho que você tem desde que você é muito criança, muito pequenininho. Claro. Aí você tem toda uma luta, poucos chegam e tal. Aí o cara chega, eu vou botar o cara para ficar parado dando bicão para frente. Ele tem que jogar, ele quer jogar, ele tem que ter prazer naquilo que ele faz. Pô, pensar isso é uma coisa muito diferente, né? De um cara diferente. Flávio, e além disso, o Calil falou sobre uma coisa que é plástico, é bonito de se ver. Para o torcedor é um desespero, né? Porque muitas vezes você fica na iminência, time dos outros, né? Na iminência de perder a bola. Mas eu disse isso aqui, vou repetir, eu acho que o futebol brasileiro só se sustenta hoje como ele é por causa da rivalidade, por causa do amor que o torcedor tem pelo seu time. Então, jogando bem, jogando mal, ele vai assistir. Só que tem uma garotadinha agora que está crescendo, que talvez o pai não leve para o estádio, por circunstâncias, e que ele está vendo é Champions League, é a maneira como esses times jogam. Aí ele vê um jogo tipo Bayern e PSG, a maneira como eles jogam, e vê isso aqui, parece um outro esporte. Então, se a gente não tiver profissionais como o Fernando Diniz, ou gente que vem de fora, Sampaoli, Jorge Jesus, que resgatem essa plasticidade do futebol, a gente vai perder essa garotada. O futebol tem que gosta de ver o futebol bem jogado e talvez não tenha a ligação de amor que o pai dele tem com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos. O futebol, que isso vai ficar lá atrás. O time legal é aquele que você para ver. Não é o seu time, você vai ver. Tipo Flamengo do ano passado, o Santos do Neymar. A gente queria ver o time jogar, né? O Corinthians do Ronaldo. Você queria ver o time jogar, era legal. O Palmeiras do Luxemburgo, por aí vai. Isso